pra falar de Cristo ao meu companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Esse cântico é maravilhoso, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de novo para mais uma história missionária. E esse cântico que eu cantei é uma grande verdade. Você pode ser um missionáriozinho. A criança, ainda pequenininha, ela pode fazer muito por Jesus. Ela pode fazer muito pelas pessoas. Hoje nós vamos aprender que você pode sim servir ao Senhor, mesmo enquanto é criança. Você pode! E nós vamos continuar mais um capítulo dessa linda história missionária, Corrie ten Boom. Essa história maravilhosa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a morte de tanta gente inocente. Mas Corrie ten Boom, mesmo vivendo aquilo tudo lá na Holanda, ela se manteve firme em Jesus e ainda ajudou a salvar muitas pessoas. Vamos falar com o Papai do Céu neste momento? Nós vamos orar e pedir a Deus que essa história possa entrar de verdade em nosso coração. Vamos lá? Todos juntos? Papai do Céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, pelo seu amor e proteção. Que possamos aprender bastante com essa linda história hoje e que nós possamos entender que mesmo criança, nós podemos servir a Deus com todo amor, fazendo a vontade dele. Que possamos nos manter firmes sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? A nossa história de hoje, que é o capítulo 2 de Corrie ten Boom, vai falar muito ao nosso coração, hein? Vamos continuar nossa história. Quem é que se lembra da história passada? Quero ver quem vai se lembrar, hein? Quem será que vai se lembrar da história passada? De uma menininha descendo as escadas toda emburrada, não queria conversa com ninguém, ela segurava no corrimão da escada e não queria descer, estava muito brava. Sabe por que Corrie estava brava assim? Corrie já tinha completado a idade de ir para a escola e ela não queria ir para a escola. E o papai dela falava: Corrie, você precisa ir à escola, você precisa aprender. E ela falava: eu aprendo em casa, papai. O senhor me ensina matemática. Eu preciso ficar aqui, eu preciso cuidar da minha boneca Lili. E Corrie então ficava nervosa ali e chorava porque ela não queria ir para a escola. E o papai insistiu, até que ele descobriu. Corrie estava com medo de ir para a aula. Mas o Sr. ten Boom teve uma grande ideia. Então ele disse: olha, minha filha, eu vou com você todos os dias. Se o problema é medo, eu vou com você. O Sr. ten Boom então pegava na mãozinha de Corrie e ela ia emburrada de bico. Mas ela ia e ele levava ela. Quando chegava lá, ele dava um beijinho nela e deixava ela na sala. E ele falava: olha, minha filha, quando for meio-dia, estarei aqui para te buscar. E foi assim uns 2, 3 dias, sempre com Corrie emburrada e chorando. Até que um dia, crianças, ela estava ali e de repente ela viu um menininho chegando com o papai dele. E ele chorando muito. Sabe o que Corrie olhou e falou? Olha esse menino, que chorão, só porque está vindo para a escola, que coisa feia. Aí ela parou: mas eu estava fazendo isso também. Então, a partir daquele dia, Corrie decidiu que não ia chorar mais. Então, ela não ia mais para a escola com o papai, ela ia com sua irmã Nolly. Iam todos os dias para a escola. Quando acabava a aula, a Corrie ficava lá com seu primo, Dot. O primo de Corrie era filho do zelador da igreja. E aí eles aproveitavam para ficar brincando ali no quintal da igreja. Ele deixava eles brincarem. E Corrie então ficava ali com seu primo. Eles brincavam muito. De repente o sol começou a se pôr e só via aquela luzinha lá no final. Então Corrie pensava assim: como Jesus é bom, Jesus é a luz do mundo. Olha que luz maravilhosa.
Já Dot, quando começou a escurecer, ele começou a ficar com medo. Olha, Corey, melhor a gente ir embora logo, tá escurecendo e eu tô ficando com medo. Corey então disse para ele, Corey mais uma vez testemunhou, primo, Dot, olha só, não precisa ficar com medo, Jesus está aqui. Corey havia aprendido essa lição, que ela não precisava ter medo. E hoje, nessa história, Corey vai aprender mais uma lição, que criança também pode servir o Papai do Céu. Você, criança, pode servir ao Senhor Jesus. Mesmo pequenino, você pode servir ao Senhor Jesus, testemunhando, ajudando as pessoas. Hoje nós vamos aprender isso. Corey então disse isso para Dot, que ele não precisava ficar com medo. Então passou aquela noite, quando foi no outro dia, o papai de Corey ia sair. Ele ia lá numa cidade chamada Amsterdã, numa cidade grande, bonita. Ele era relojoeiro e ia comprar as peças. E sempre que o papai ia, ele levava um de seus filhos. E nesse dia ele ia levar Corey, mas tinha que ir bem bonito. Então Corey pegou o melhor vestido, toda bonita, toda cheirosa, tomou banho, pois ela ia passear com o papai dela. Eles então entravam no trem. Lá em Amsterdã, eles andavam muito de trem, tinha muito trem. Enquanto eles estavam andando de trem, eles conseguiam ver as casinhas, eles conseguiam ver os vilarejos, e tinha lugar que tinha pastos, tinha boi, tinha vaca, tinha lugares muito bonitos onde eles passavam, tinham rios maravilhosos. Já com uma meia hora que eles estavam no trem, eles já conseguiam avistar lá de longe a cidade de Amsterdã. Que cidade linda, que cidade maravilhosa! E nessa cidade existia um canal de água assim, onde lá no final fazia o formato de Y. Então eles chamavam Canal do Y. E lá no meio desse canal tinha uma torre linda, 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 com um poste bem grande mesmo. E lá em cima tinham 2 ponteiros, era um relógio. Como o pai de Corey gostava daquilo ali, porque ele era um relojoeiro, ele consertava relógios, despertadores, e ele gostava muito do trabalho dele. Então, ao meio-dia, aquele relógio ali juntava os ponteiros e dava meio-dia e fazia um barulho. Era o relógio mais certo que existia. Lá na casa de Corey, eles tinham um relógio assim, que era o relógio certo, era o relógio principal. Aquele relógio ali era o relógio que ele dava o horário para todos os outros relógios. Como funcionava isso? Se ele estivesse marcando 1h da tarde, ele era o certo. Os outros relógios deveriam estar iguaizinhos a eles. Então, lá na casa de Corey, o pai tinha feito assim, para que ficasse um relógio certo. Aquele era o relógio exato. Então, eles foram ali nas lojas aonde eles estavam, foram comprar as peças que o pai precisava. O pai precisava comprar muitas peças porque ele precisava consertar mais relógio. E então o que ele fez? Quando foi dando a hora, quase meio-dia, eles correram bastante mesmo, para conseguir chegar lá perto do canal. E eles levantaram a pontinha dos dedos assim para conseguir enxergar. Quando o relógio juntou os 2 ponteiros, pá! Meio-dia. Ele viu quando fez o clique que os relógios se juntaram. E aí deu meio-dia naquele relógio gigantesco, maravilhoso. Aí então ele olhou no seu relógio e o seu relógio estava adiantado 2 segundos. Ele então pensou: quando eu chegar em casa, preciso ajeitar o relógio principal para que nós possamos ficar no mesmo horário do relógio da torre. Olha isso, porque o relógio estava adiantado 2 segundos. Quando eles chegaram em casa, porque eles estavam ali todos juntos, Corey e o papai chegaram. A família ainda não havia chegado não. Então eles começaram a conversar. E eles conversavam sobre muitas coisas mesmo. Uma das coisas que o papai de Corey gostava muito mesmo, era do Salmo
lá de um versículozinho que tem lá no Salmo. Ele amava essa palavra de Deus. Ele gostava muito de conversar sobre isso. O pai de Corey amava conversar sobre tudo. E Corey fazia muitas perguntas. Igual assim, criança, igual a gente. Eu também gosto de fazer muitas perguntas e espero respostas. E Corey fazia perguntas sobre tudo, sobre todas as coisas. Até que seu pai falou para ela bem assim: olha, Corey, algumas coisas eu não posso te responder. Você tá vendo a minha mala de ferramentas? Aí Corey, então, claro papai, eu estou vendo. Você pode carregar a minha mala de ferramentas com todas aquelas coisas? Então ela falou: não papai, eu não aguento, eu sou criança ainda. Então o papai falou: tá vendo, Corey? Algumas coisas eu não posso dar para você carregar. Eu não posso falar com você porque você ainda é criança. No tempo certo, Corey, você vai entender o que eu estou te falando. A princípio, você precisa entender que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama. Corey amava o papai dela. Corey às vezes até pensava assim: o meu papai aqui da terra é igualzinho o meu papai do céu. Ele me ama muito. Crianças, algumas de vocês pode ser que não tenham papai. A tia Estela não tem. O papai da tia Estela já morreu. E algumas crianças realmente não têm também, porque o papai morreu. Mas existe o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos ama mais que qualquer outra pessoa. E Ele quer ser o seu Pai também. Mas para Ele ser o seu Pai, você precisa recebê-lo em seu coração. Assim como Corey fez. Corey recebeu a Jesus em seu coração. Corey recebeu. A Bíblia fala assim, que quando a gente recebe o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus também. Quando Corey recebeu a Jesus em seu coração, Corey, a partir daquele momento, se tornou filha de Deus. Deus era o pai de Corey também. Então ela estava muito tranquila e muito feliz. Nós precisamos receber a Jesus em nosso coração. Você quer fazer isso? Receber a Jesus em seu coração para que Ele venha morar em seu coração e assim Deus, o nosso Pai Celestial, vai ser o seu Pai também. Para isso, você precisa recebê-lo, assim como Corey. Corey deixou o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, entrar em seu coraçãozinho. E ela recebeu Jesus como seu Salvador quando ela tinha 5 anos de idade. Então ela já sabia que Deus era o Pai dela e que Ele estava preparando um lugar maravilhoso para ela lá no céu, para que quando ela partisse aqui da terra ou quando Jesus voltasse, ela fosse morar com Ele lá no céu, com o Pai Celestial dela. Era nisso que Corey cria, era nisso que Corey acreditava. Então ela sabia que Deus era o Pai dela também. Você crê nisso, criança? Você acredita que Deus é o seu Pai? Você precisa acreditar que Deus é o seu Pai. Para isso, você precisa receber a Jesus em seu coração. Se você ainda não recebeu a Jesus em seu coração, precisa fazer isso hoje. Aí sim você pode dizer: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, porque você recebeu a Jesus em seu coração. Se você quiser fazer isso, você pode abaixar sua cabeça agora e você vai orar com a tia Estela. Bem assim, é só repetir o que a tia Estela falar. Papai do céu, eu entendo que eu sou pecador e eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu quero ter uma nova vida. Papai do céu, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. E por isso eu te peço, Papai do céu, seja o meu papai também. Cuida de mim, que o Senhor possa morar no meu coração para sempre. Eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero pecar mais. Eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, tenha certeza que a partir de hoje você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, porque você recebeu a Jesus em seu coração. Então Corey entendia isso, que ela havia recebido Jesus em seu coração. Então Deus era o Pai dela.
Sabe, crianças, lá na casa de Corey era uma festa. Tinha as tias, as tias delas, todas elas lá juntas, ajudavam, cuidavam de todas. Tinha a tia Ana, Bel e Jane. A tia Ana gostava muito de cozinhar lá na casa da Corey. Ela vivia lá ajudando, fazendo as coisas, mas a tia Anne não fazia, não era de graça. A tia Anne recebia um dinheirinho também. Não era muita coisa, mas naquela época era muito dinheiro e ela acabava, sabe, fazendo o quê? Ajudando nas despesas da casa também, porque às vezes apertava uma coisa, apertava outra ali e o papai Tembum às vezes não conseguia dar conta de tudo, mas a tia Ana ajudava com o seu dinheirinho, ela não se importava, ela estava ali ajudando sempre. E eles tinham uma caixinha na casa deles, era a caixa de missões. A mamãe chamava a caixa da bênção. Então todas as coisas boas que aconteciam, eles iam lá, colocavam moedinha, colocavam dinheirinho naquela caixinha, que depois eles iriam mandar para os missionários. Naquele dia, tia Ana havia feito uma sopa muito gostosa, mas de repente chegou visita. Você imagina uma casa que já tem assim 9 pessoas, ainda chegar mais gente ainda. Tia Ana teve que jogar muita água naquela sopa para poder render aquela sopa. Quando a mamãe de Corey viu que estava chegando visita, ela viu que era uma coisa boa. Ela foi lá, pegou uma moedinha, colocou dentro da caixinha, a caixa da bênção, porque ela estava feliz porque tinha chegado gente ali. A tia Ana não se importava. Ela foi lá para a cozinha, ela colocou mais água na sopa, descascou mais algumas batatas para poder inteirar a sopa. Era muita gente e não tinha muita coisa para servir, mas as visitas que iam ali não se importavam se tinha muita água na sopa. Eles gostavam de estar ali. Eles se reuniam à mesa e o senhor Tembum já pegava logo a Bíblia e já começava a conversar sobre Jesus. Certo dia o senhor Tembum leu o texto que eu tinha falado para vocês que ele gosta muito, Salmo capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Está aqui, ó, na palavra de Deus, está aqui, ó, lá em Salmos. A Bíblia tem histórias maravilhosas, como eu amo a palavra de Deus. O senhor Tembum, então, abriu lá em Salmo, mas ele leu o Salmo 1, o versículo 1 e o versículo 3, eram os principais, o que ele mais gostava. E aí, tia Estela vai ler como está aqui na história do livro da Corey Tembum, porque eu quero ler essa versão que é muito bonita, essa versão que está aqui. Olha só o que fala, mas a tia Estela vai colocar aqui para vocês lerem juntos também, tá bom? Então é Salmo capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 3. Olha o que fala, me acompanha aí. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Olha que palavra de Deus maravilhosa, que palavra linda. O senhor Tembum amava essa palavra, sabe por quê? A palavra bom, que é o sobrenome dele, significa árvore. Então ele dizia assim, eu sou como uma árvore, eu estou aqui, Deus me colocou aqui para dar frutos, para ajudar as pessoas, para fazer aquilo que é bom. Ele se sentia como uma árvore plantada junto aos ribeiros, a águas boas, e dava muito fruto. Essa era a vontade dele. Certo dia, quando ele estava lá com esses visitantes dele, falando isso, um certo homem chamou ele para conversar, para pedir um conselho. Olha como é que o senhor Tembum era. Ele já estava ali, dando conselho, falando com aquele homem que ele precisava confiar em Jesus, em meio aos muitos problemas. Ele precisava confiar em Jesus. A coisa mais importante, crianças, na nossa vida é confiar em Jesus, é pertencer a Jesus, é fazer a vontade de Jesus. As coisas nas nossas vidas vão mudar quando nós vivemos assim. E quando nós cremos em Jesus, olha que algo maravilhoso acontece. Lá em Atos 16:31,
fala que se nós crermos em Jesus de verdade, Ele não vai salvar só a gente não, Ele vai salvar toda a nossa família, vai transformar toda a nossa família, e é nisso que nós devemos crer. Então o Senhor Tembu encerrou a conversa falando sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre como pertencer a Jesus, sobre como ser uma árvore plantada ali junto com aquela água fresquinha para poder dar muitos frutos. O Senhor Tembu era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. As visitas foram embora e então no outro dia já estava toda a família ali reunida, e eu quero apresentar para vocês hoje mais duas pessoinhas dessa família. Vocês já conheceram a tia Ana, que ajudava a mamãe o tempo todo porque a mamãe Tembu era doente. Hoje vocês vão conhecer a tia Jane e a tia Bel. A tia Bel, as crianças tinham implicância com a tia Bel. As crianças falavam que ela era muito resmungona. Elas não gostavam muito dela não. A tia Bel, ela era uma educadora. Ela ensinava as crianças como deveriam se comportar. Mas quando chegava ali na casa do Senhor Tembu, ela queria mostrar para as crianças que elas estavam fazendo errada. Olha, lá na família que eu trabalhei assim, as crianças não faziam isso. A Corey gostava de descer as escadas pelo corrimão. Deitava no corrimão, escorregava. E toda hora a tia Bel falava: não faça isso, Corey. Lá na casa onde eu trabalhei, as crianças não se comportavam assim. A tia Bel fazia desse jeito o tempo todo e as crianças reclamavam. Falavam: nossa, por que a tia Bel era assim? Mas a tia Bel também era uma pessoa legal. Outra pessoa que tinha ali era a tia Jane. A tia Jane era uma pessoa muito alegre. A tia Jane era casada com um pastor. Mas aí antes da tia Jane fazer seus 40 anos, esse pastor morreu. Mas ela não viveu infeliz. Ela era muito infeliz. A tia Jane era muito organizada. A tia Jane, as meninas gostavam dela porque a tia Jane, quando ela ia lá receber o dinheiro da aposentadoria dela, ela ia, comprava roupas para as meninas. As meninas não gostavam muito das roupas não, porque a tia Jane comprava aquelas roupas mais cinzas, mais escuras, mas a Corey não estava nem aí. Então Corey era a que mais recebia, porque ela gostava de muito chapéu, muita coisa assim, então ela ficava muito feliz. A tia Jane, certo dia, estava ali passeando com o Corey, com as meninas, vendo a questão de roupa, de chapéu, até que ela percebeu que o exército estava acampado ali. E quando era final de semana, eles não tinham nada para fazer, eles ficavam parados ali sem nada mesmo para fazer. Então tia Jane teve uma grande ideia. Olha como tia Jane é esperta. Ela pensou o seguinte: vou convidar todos esses soldados. Eles vão lá para minha sala, irei começar um estudo com eles. Começarei com uma pequena reunião, mas logo estarei falando de Jesus para eles. Então, quando ela abriu a sala dela, ali arrumou tudo para que eles fossem, ela achou que não fosse ninguém. Quando pensou que não, começou a chegar aqueles soldados para ver que reunião era essa. De repente teve um dia que chegou um sargento. Ele chegou, quando ele viu lá no cantinho tinha um órgão. Ele falou: olha, tem um órgão, posso tocar? Então tia Jane falou: pode tocar. Ele então começou a tocar aquele órgão tão bonito, e tia Jane falou: poxa, você podia ensinar para Corey e para Nolly, para elas aprenderem. Desde criança já precisa aprender a servir a Jesus. Então o sargento começou a ensinar para as meninas a tocar o órgão e elas começaram a aprender e tocavam lindamente as teclas daquele órgão. Ensinou para Nolly e para Corey. As duas estavam ficando bem espertas no órgão. E quando começavam as reuniões, que eles começavam a falar, tia Jane já começava a falar de Jesus, ela estava aproveitando aquela oportunidade. Corey e Nolly já corria para o órgão e começavam a tocar lindamente aqueles cânticos. Aquela reunião estava ficando maravilhosa.
Elas chegavam, tocavam. Mesmo criança, você pode servir a Jesus. Você pode sim fazer a vontade de Deus. Nolly e Corey, desde pequenas, já estavam ali fazendo a vontade de Deus. Sabe, criança, certo dia, algo terrível aconteceu. Na sala da tia Jane já estava ficando difícil porque tinham muitos soldados. Ela já não sabia mais o que fazer. E ela começou a pensar, o que eu vou fazer agora? Já não está cabendo mais. E agora? Será que eu vou ter que acabar essa reunião? Será que eu não vou poder falar de Jesus mais para esses soldados? Ela então se sentiu triste, mas ela teve uma grande ideia. Uma excelente ideia que eu não vou contar para vocês. Vocês vão ter que esperar o próximo capítulo dessa história para saber que ideia foi essa. Será que deu certo essa ideia? Será que ela conseguiu dar um jeito de não parar a reunião? Porque não tinha mais espaço ali, eram muitos soldados no final de semana, já não estava cabendo mais. Que ideia será que foi essa? Será que ela ia perder essa oportunidade de falar de Jesus para aqueles soldados? E agora, Nolly e Corey não iam mais tocar órgão? Não iam mais servir a Jesus enquanto eram pequenas? O que será que aconteceu? Semana que vem nós vamos descobrir o que aconteceu. O que eu quero falar para vocês hoje é que você pode sim, desde pequenininho, servir a Jesus. Você pode ser um missionáriozinho na sua casa, na sua escola, aonde você estiver. Você pode falar de Jesus para todas as pessoas. Amém? Isso mesmo, crianças. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca o próximo capítulo dessa história maravilhosa de Corey Ten Boom. Você não pode perder. O que será que aconteceu, hein? Não perca. Se você não viu a primeira história ainda, volta aí que a primeira história já tá aí no nosso canal. Já entra lá, assiste a primeira história, acompanha tudo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Não se esqueça de, se inscrever no canal e também de dar um joinha, isso mesmo, de dar um joinha nesse vídeo para que outras pessoas também descubram que elas podem servir a Jesus desde criança. Compartilhe esse vídeo se você quiser. Toca aí no sininho para você poder receber notificação. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu amo muito vocês. E lembre-se, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. Tchau, crianças. Beijo. Tchau!